Boa noite, hoje nós vamos falar sobre o tema da pegada ambiental, né? E da pegada ecológica. A pegada ambiental, ela diz respeito diretamente ao quanto de área, em hectares, se é utilizado para produzir algo, desde alimentos até mesmo algum objeto, né? Quanto você utiliza de área para produzir algo. A pegada ecológica é algo que vai mais além, ou seja, além da área, da quantidade de área que você utiliza para produzir algo, o quanto você utiliza de recursos naturais para produzir este algo. Entenderam as diferenças entre pegada ambiental e pegada ecológica? A pegada ambiental está ligada diretamente ao conceito de quantidade de área que você utiliza para produzir algo. E a pegada ecológica, a quantidade de recursos naturais dentro, né, desta área que é utilizado para produzir algo. Por que é tão importante você saber a questão da pegada ambiental e da pegada ecológica? Isso está diretamente relacionado com a questão da sustentabilidade ambiental, daquele conceito de produção mais limpa, né, da gente começar a sociedade a trilhar o caminho de produzir, utilizar métodos e processos que não com tecnologia de fim de tubo, mas sim que produzam cada vez menos resíduos e consumam cada vez menos recursos naturais, visando deixar um estoque de recursos naturais para as futuras gerações, visando também a questão da redução da poluição. E isso está intimamente ligado, então, com a questão também do consumo sustentável e do consumo consciente, né? Com consumo com consciência ambiental. Então, por exemplo, vamos citar exemplo para ficar mais claro isso. Se o quanto você, por exemplo, um boi, um animal, né? Enquanto um bovino de corte, desde o período de gestação, né, dele até o abate dele, qual a área que é utilizada para produzir este bovino de corte? Então, estou tratando aí do que? De pegada ambiental. Mas, além disso, o quanto de recursos naturais nesta área este bovino de corte ele consome, né? Desde a gestação até o seu abate, né? Quanto ele consome de recursos naturais. Então, a gente teria como estimar a questão da pegada ambiental e da pegada ecológica da produção do bovino de corte. Outro exemplo, o quanto é utilizado para produzir papel, quanto de área. Então, nós teríamos o que? A pegada ambiental, né? Bom, para produzir tantas toneladas de papel, se utiliza tantas áreas, né? Ou seja, tantos hectares em área. Então, você teria aí a pegada ambiental. Mas, também, além disso, eu teria a pegada ecológica. O quanto de recursos naturais é utilizado para produzir o papel, né, naquela área, né? Além daquela área, o quanto de recursos naturais foram utilizados para produzir aquela quantidade de papel, né? De celulose depois do papel em si. Um outro exemplo é a eficiência energética dos eletrodomésticos. O fogão, a geladeira, o próprio ar-condicionado, não é? Às vezes você vai comprar na loja e está lá o selo Procel, não é? Então aquele selo indica a quantidade, né, na verdade, a eficiência energética daquela máquina em funcionamento. Então, se você utiliza um ar-condicionado ou uma geladeira, que ela tem um selo A e que ela consome menos quilowatts de energia para quando está funcionando, então você tem aí uma máquina mais eficiente, né? E aí, indiretamente, né, você está tendo um menor consumo
de energia elétrica, né? E você está contribuindo para que não haja uma pressão tão grande no recurso natural, água e energia, né? Para, na utilização daquele ar-condicionado. A mesma coisa o carro. Então, o carro, você vai comprar o carro e tem lá o carro, esse carro aqui, o selo dele está indicando que ele faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. O outro carro faz 5 ou 6, então, evidentemente que aquele carro que consome menos gasolina para rodar 1 quilômetro, ele é mais eficiente em termos energéticos, não é? Então, isso além de ser bom para o meu bolso, né, para o seu bolso, né, você vai gastar menos, você também está reduzindo a pressão, não é, do consumo, não é, de combustível fóssil, né, que no caso é o petróleo, e você também está contribuindo para que haja uma emissão menor de CO2 na atmosfera. Então, isso são apenas alguns exemplos, existe de tudo que se faz e que se produz nesta vida, você pode calcular a pegada ambiental e a pegada ecológica. E daí você partir para algumas medidas compensatórias. Então, por exemplo, se eu sei a quantidade de CO2 que o consumo de gasolina que eu tenho por um ano, por exemplo, eu sei, baseado nas calculadoras, não é, que fazem este cálculo, o quanto eu deveria estar recompensando o meio ambiente, né, em termos de produção de oxigênio. Então, eu poderia estar distribuindo, né, produzindo ou comprando mudas para distribuir, por exemplo, para serem plantadas e recuperar uma área degradada. Então, eu estaria fazendo a minha parte de compensação ambiental em relação àquele combustível que eu consumi. Né? Eu vou estar distribuindo mudas que vão produzir oxigênio e que vai estar dando esse balanço, né? Então, tá bom, eu gerei tanto de emissão de CO2 com gasolina, mas eu compensei o meio ambiente distribuindo o equivalente em plantas que vão produzir a quantidade de oxigênio que vão balancear, não é? Aquela quantidade de CO2 produzida. Isso é muito importante porque está diretamente ligado a essa questão do consumo consciente, não é? Também ligado à questão das empresas produzirem cada vez mais equipamentos e também alimentos de forma mais eficaz e eficiente em termos de consumo de energia e de recursos naturais. Então, existem diversas formas de você fazer isso, né? Diversos modos. Existem também diversos modelos de calculadoras que calculam essa pegada ambiental e pegada ecológica, onde tanto o indivíduo, como uma cidade, como uma nação, como também uma empresa, podem calcular qual é a sua pegada ambiental e ecológica. E daí você já ter esse feedback e você tentar compensar o meio ambiente com uma medida compensatória ou mitigadora, não é mesmo? E também, você fazendo isso, você vai estar contribuindo com a questão da sustentabilidade ambiental, né? Você está diminuindo a pressão de consumo dos recursos naturais e favorecendo que as próximas gerações, a próxima geração pelo menos, tenha a mesma quantidade de recursos, no mínimo a mesma quantidade de recursos que você recebeu da geração que lhe antecedeu. Existem várias calculadoras ecológicas que você pode fazer isso. Vou deixar aí na descrição, né, do vídeo e também no blog, né, os links, né, de modelos de calculadora ecológica que podem estar sendo utilizados para vocês para diferentes cálculos, né, diferentes estimativas. E aí você já tem essa noção que você pode se engajar no sentido de contribuir com o meio ambiente com algo em relação ao que você consome, não é? Então, de uma certa forma, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, ok? Então, estão aí os links, vocês podem consultar, dá o like, curte aí, repasse esse vídeo, né?
um dos objetivos dessas nossas lives é de popularizar o conhecimento científico, não é? Popularizar a ciência. E também, de uma certa forma, passar conhecimentos, não é? Que permitam com que a nossa sociedade seja educada ambientalmente. Nós entendemos que tanto se fala na educação financeira, educação científica para você ser um bom profissional, mas a sustentabilidade ambiental também é algo que precisa o cidadão, né, o ser humano, ser educado, não é mesmo? E o que nós falamos, uma nação pode ser avançadíssima tecnologicamente, mas ela não tem nenhuma consciência ambiental e as suas práticas estarem no estágio pré-florestal ou então no estágio 1 e ela não sai disso, né? E aí fica claro também, evidente, mais uma vez, que trabalhar pela sustentabilidade ambiental não significa que você vai estar deixando de crescer e de desenvolver tecnologicamente uma nação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sim, cada vez mais, você trabalhar nessa perspectiva de você ter um consumo consciente e responsável, de você contribuir no sentido de diminuir a pressão, não é, sobre os recursos naturais e contribuir também para deixar um meio ambiente melhor e com melhor qualidade, não é, de vida para gerações futuras, não é? Então, tá aí, compartilha isso, esses vídeos, não é? Dá um like, pode se inscrever no canal. Vocês podem também sugerir temas para nós estarmos aqui debatendo nessa perspectiva de popularização da ciência, do conhecimento científico e da questão da educação ambiental da nossa nação. Ok? Um abraço para todos e todas e boa noite.